Hoje recebemos um empresário que tem deixado um legado não apenas no Brasil, na Europa, mas agora também nos Estados Unidos. Ele já construiu cerca de 30 empresas e tem impactado com mais de 800 funcionários e tem deixado um legado por onde ele tem passado. Seja bem-vindo, meu querido Cleberson. Prazer é Meu todo Deus. meu estar aqui juntamente com vocês para compartilhar um pouco mais, né, da nossa história, da nossa trajetória, poder estar inspirando outros empresários, os empreendedores a Muito bom. conquistar e a avançar. Excelente, excelente. Tenho certeza que esse papo vai ser muito bom e vai agregar muito, porque uma das coisas que eu já vi que você carrega ali, eu vi outro dia você nas redes sociais, né? E assim, cara, parece que quando você faz uma conferência na sua empresa, parece que é um culto, né? E assim, eu fiquei tão assim, falei, uau, que incrível isso, porque de fato o que eu quero proporcionar aqui hoje, junto com você, é trazer mesmo essa mentalidade de governo, né? Um homem, né? Uma mulher que, enfim, lidera uma empresa hoje, ela precisa estar ali entendendo que é uma embaixadora do reino de Deus, né? E você Isso. carrega muito disso, né? Sem dúvida. Para mim, isso assim, é um dos pilares que eu não abro mão. Uhum. Essa questão desse, que a gente chama de pilar espiritual, quando a gente vai falar de business, mas que eu entendo que realmente é um princípio, né? É um princípio, é um valor, e isso tem muito a ver com a cultura da empresa, isso reflete totalmente na cultura da empresa. Você falou, a gente tem alguns eventos que depois parece até que é um culto, né? Então, assim, nós respeitamos todas as religiões, a gente deixa sempre isso muito claro, a gente tem profissionais hoje no grupo que trabalham de todas as religiões, mas como Grupo Macários, nós realmente declaramos que nós somos realmente confessionais e realmente os nossos valores, nossos princípios, nossa missão, está tudo muito baseado em valores bíblicos, em princípios bíblicos. Muito bom. Eu chamo isso aí de PPE, que é profissional, pessoal, mente, pensamentos, lifestyle, né? Você também lá correndo, academia, né? A vida pessoal, mas também a vida espiritual. Espiritual. É como se fosse uma tríade. E quando a pessoa, né, o empresário ou o líder, ele está completo nessas áreas, é como se ele estivesse, então, fluindo de uma forma que Deus tem para ele. Exatamente. Não é verdade? É, Isso é incrível. é o complemento, né? Assim, por muito tempo, acho que se separou, É. né? A vida pessoal É. da vida profissional ou até mesmo da vida espiritual. É. E hoje a gente sabe mais do que nunca, fica muito claro que a gente tem a integralidade. A gente é o isso. complexo de tudo isso, é o complemento de tudo isso, né? Que faz você não é uma pessoa na igreja, outra pessoa no seu Lá business, e outra pessoa em casa, né? Tudo reflete quem é você de fato e os seus valores, principalmente aquilo que você carrega. E acho que isso que fazia muitas pessoas, às vezes, não conseguir ter algo constante, né, ou deixar um legado, porque ficava separando essas áreas. E quando você realmente integra tudo isso, você entende que você é um ser, né, que integra tudo isso e para desenvolver tudo isso e vai completar, realmente seguir o seu propósito. Porque tudo no final leva e tem a ver com o seu propósito, pelo qual motivo você estar nessa terra. É verdade. Né? Muito bom. E assim, você tem tido muito sucesso na vida empresarial, na vida profissional, graças a Deus, né? Amém. Mas assim, quem é o Cleberson antes desse sucesso, né? Fala um pouquinho pra gente aí. Eu gosto muito disso, né? Porque quem é o Cleberson é exatamente isso. É alguém que, né, que tem um coração, tem mente mesmo a Deus, assim, que tem uma das principais missões, de fato, é entender o porquê Deus o criou, porquê Deus realmente o chamou, né? Qual o propósito de Deus nessa terra para viver. Então, alguém que realmente tem, primeiramente, a base de tudo é isso, né? Entender que tem um Deus que é Pai. Né? Eu nunca vi esse Deus como um Senhor distante, mas aquele Deus que ele é meu Pai. Então, Cleberson primeiro tem uma paternidade divina, né, que ele não abre mão. Então, assim, ele é filho de um Deus todo-poderoso, que criou os céus e a terra. Então, isso, Cleberson primeiramente é essa pessoa, filho de um Deus onipotente. Depois vem o Cleberson realmente que ama a família, que ama ser pai, né, que a paternidade, acho que por essa afinidade de paternidade também com Deus, entende também o seu papel nessa terra de replicar, representar Deus na vida dos seus filhos. Então esse é outro princípio, é outra coisa que eu não abro mão, é de representar Deus na vida dos meus filhos, das minhas filhas, para que elas possam entender, né, e ver Deus realmente como pai, então realmente ser um bom pai, ser um pai realmente presente, então desenvolver, para mim, acho que é um dos cargos, né, das minhas maiores funções nessa terra, é ser pai. E é a que eu tenho mais o privilégio e a honra de exercer.
é a Excelente. paternidade. Então, isso é muito Cleberson. A Cleberson é uma pessoa que é muito amigo, é muito intenso, é um Aham. colérico nato, intenso em tudo, Ativado. ativado, né? É isso. Como diz no Muito bom. Nordeste, a 360, não é nem a 220, né? É ligado em 360 volts, né? Então, assim, é realmente essa pessoa elétrica, enérgica, mas assim, muito intensa em tudo que faz. Então, isso é na minha casa, é com a minha família, é nos negócios, onde, qualquer projeto que eu me envolvo, eu realmente sou muito intenso, aquela pessoa que só abro mão Uhum. depois que está executado. É isso, é Então, isso. esclarecer isso, né? Muito bom. Hoje eu falava muito sobre essa questão de persistência, Sim. comecei, né, a gente está aqui, realmente É. agora de fato iniciando É. aqui nos Estados Unidos, foi 1 ano e 2 meses para a gente poder executar e poder abrir as portas da Triamo, mas a É gente isso. só desiste, né? Só É. para, né? Nem desiste, a gente só para quando a coisa E acontece. olha só, nós vamos falar também daqui a pouco, dessa frente que você está liderando aqui também na América agora, mas vamos voltar um pouquinho atrás ainda. Excelente esse background. E ainda pegando um gancho ali nessa parte ali, né, que você viveu lá atrás. Hoje você tem aí cerca de 30 empresas, né, no Exato. Brasil, na Europa, aqui na América agora também. Mas existiu algum momento que você quebrou, que deu errado? Porque ver o sucesso hoje, né, de um empresário é muito legal, mas ver os BOs, como diz, né, os problemas que ninguém vê, né, e Cleberson? Fala pra Exatamente. gente, rapaz, se já aconteceu isso alguma vez na sua vida? Isso, né? Aconteceu, né? E na época foi doloroso, foi muito difícil, foi, né, realmente algo bem complexo, mas hoje assim, eu vejo quanto fez parte do processo para Aham. que eu estivesse aqui hoje. Uau. Né? Então, para você que está passando por dificuldade ou passou pelo processo de falência, não desista. Se o seu chamado é empreender, pode ter certeza, vai dar certo. E o que Né? você utilizou nesse tempo, né, de desafios que você começou a romper? Você teve um sócio lá atrás que foi, puxou o tapete, né? Você já me compartilhou um pouco da história. O que fez naquele momento você continuar perseverando, Cleberson? Era para você entender realmente qual era o meu propósito. Eu Hum. sabia que empreender, ser empresário, impactar vidas através do negócio era o meu chamado, era algo que fazia parte da minha vida e isso estava realmente intrínseco em mim. Então, assim, não eram os desafios, não era falência, Aham. não era mudança de negociações, né, que se teve durante o percurso, Uhum. que causou dificuldades, que iriam me fazer desistir aquilo qual eu sabia que fazia parte, né, e que realmente ardia no meu coração. Então, hoje, não é só sobre negócios, não é Uhum. só sobre empresas CNPJ, Muito bom. é sobre vidas. Uhum. Quantas pessoas nós vamos poder desenvolver, impactar e gerenciar através daquilo que a gente tem chegado nas nossas mãos para poder administrar. Uhum. Então, essa mentalidade lá atrás, de realmente desenvolver, de conseguir impactar pessoas através do negócio, através do empreendedorismo, era algo que sempre me motivou e me fez não desistir diante das dificuldades, diante da falência, diante dos percalços que foram surgindo bem lá no início, que ao ver hoje, vamos dizer assim, nossa, de repente, né, parece ser muito rápido, porque depois que a coisa dá certo, realmente o crescimento é muito rápido depois. Mas só que para que isso tudo comece a dar certo, tem um processo bem doloroso ali, que muitas pessoas, às vezes, é ali que muitos desistem. É, verdade. Fala um pouquinho desse processo, como que foi? A história é longa, mas assim, os principais momentos que você fala assim, cara, ali eu pensei que não ia dar certo, mas Deus me veio, né? Eu lembro muito daquela passagem ali da galeria dos heróis da fé. Da fé. E tem um versículo ali que fala que da fraqueza eles tiraram força. É muito forte isso, né? É muito forte. Em que momento, então, o herói da fé, Cleberson aí, tirou no meio da fraqueza força para perseverar e conseguir passar dessa estação? Porque talvez tem pessoas que estão nos assistindo aqui que estejam passando por esse momento desafiador, que talvez, né, um imigrante aqui que chegou, talvez, está tentando empreender, não consegue talvez romper, se sente desmotivado, família está em caos, empresa está... Né? E talvez a pessoa, nesse momento, precisa receber uma palavra no meio da fraqueza para tirar forças.
Como que foi para você? Então, é exatamente isso, né. Eu digo que eu fui imigrante, antes de migrar para Portugal e para os Estados Unidos, eu fui imigrante dentro do próprio Brasil, No Brasil. porque nosso Brasil é muito grande, É. as regiões elas mudam muito a cultura e tudo Uhum. mais, então sair da Paraíba e ir para Roraima foi ali um treinamento, eu já estava me treinando o que era o processo de De imigração. mudar, é isso. Processo imigratório, eu já estava começando a trabalhar comigo, né, a partir de quando eu saí da Paraíba falido, sem nenhuma perspectiva financeira, emocional, espiritual, então Uau. estava assim num momento de caos na minha vida. Uhum. Eu tinha, quando eu cheguei nesse momento ali que perdi o começo, estava 24 anos, fali, falência, uma filha de 5 anos de idade, R$ 400 no bolso, e é assim que eu chego em Roraima. Mas ali eu realmente entendi que era um processo, né, eu tinha uma palavra de Deus no meu coração que ardia, que aquilo era um momento, que ali Hum. não era o destino final, que aquilo era um processo. A gente precisa entender que o Muito bom. processo, ele não é deserto, não é lugar de moradia, Não não é é o destino fim. final, É não é o isso, fim, é isso. é um processo. E então é necessário, eu também estou muito com base quando eu vejo assim, tem uma palavra que Jesus, né, estava indo, ele teve que passar por Samaria, aí para a galera, assim, e disse assim, era necessário passar por Samaria. Uhum. Samaria também não era o destino final dele, Uhum. mas por passar por Samaria foi onde ele pôde impactar a vida daquela mulher Muito bom, samaritana. muito bom. Então, muitas vezes, às vezes, a gente passa por processos que não é o destino final, mas Uhum. aquele lugar, aquele momento faz parte. É necessário É. passar por ali Muito bom. para impactar a sua vida, primeiramente, Uhum. e impactar a vida de outros. Muito bom. Então a gente precisa entender. Então ali eu comecei a entender que aquele momento ali da falência não era o destino final, mas era um processo. Uhum. E aí, entendendo isso, comecei a buscar e não ficar vivendo aquele momento como algo sofrimento, me lamentando, me vitimizando, mas não. Ok, estou entendendo, isso aqui vai fazer parte de um processo, o que é que eu posso fazer, quais são as ferramentas, qual é a visão que eu preciso ter para poder sair desse deserto, para poder mudar a situação, porque muitas vezes as pessoas ficam só, como eu costumo dizer, lambendo ferida, se Hum. lamentando, e isso não vai mudar a tua situação, Muito isso bom não vai entrar mudar a nisso. tua É. realidade. É você entender, ok, esse mal me sobreveio, Uhum. agora, o que é que eu posso aprender com É. ele para ir para o próximo É. nível? É. Porque certamente Deus não me fez para morrer aqui nesse deserto, É. mas ele permitiu esse deserto para me ensinar algo. É isso. E ali onde eu fui forjado o meu caráter, para voltar meus olhos para Deus, porque eu estava Uhum. achando a minha vaidade e meu orgulho que eu podia Uhum. fazer sozinho, Uhum. porque com 24 anos já estava conquistando muita coisa, e esse conquistar subiu ao meu coração pela vaidade, Uhum. a soberba de achar que eu podia sozinho. Uhum. Então, o deserto me fez voltar os olhos e ver a minha dependência de um Deus que hoje eu Uhum. não abro mão, Uhum. apesar de estar construindo tudo isso, mas eu sei de onde vem, eu sei quem é o dono de tudo isso, eu sou Uhum. apenas mordomo nessa terra de tudo aquilo que ele tem me dado o privilégio de administrar. Uhum. Então, Muito bom. esse entendimento foi no deserto, foi na dificuldade. Então, certamente, se eu não tivesse passado por ele, hoje eu não teria a maturidade de administrar e gerenciar tudo aquilo que Deus tem realmente concedido chegar às minhas mãos, com a visão, com a maturidade e com a projeção de crescimento e desenvolvimento. Uhum. Excelente. E nesse momento aí, né, que você quebrou, precisou de se reestruturar, talvez um mindset, uma mentalidade diferente de pessoas que dão certo é justamente isso, não ficar preso em um vitimismo, Não, em um erro, em uma falha que aconteceu ali atrás e tipo, pô, quebrei, mas espera aí, eu não sou isso. eu não sou Eu isso. não sou a falência, eu não sou o fracasso. A minha mente é a mente de Cristo, a palavra de Deus nos fala, trazendo para esse Isso. âmbito espiritual também. Como que foi para você entender isso e continuar fluindo, independente dos obstáculos, né? Exato. E as lições, né, hoje o Grupo Macários existe, eu sempre digo, né, por causa dessa falência. Macários O é Grupo Macários, que é o grupo empresarial, né, que hoje o guarda-chuva, né, que perfeito. é a sede É do o grupo, seu é o ecossistema. ecossistema. Então, Perfeito. todas as empresas, elas Estão fazem debaixo perto, dessa holding. debaixo dessa holding, que é o Ok, Grupo Macários. Então, perfeito. o Grupo Macários hoje existe por Uhum, causa da falência, porque foi na falência onde eu tive a primeira lição. Não posso depender de um único negócio. uhum. Eu quero ter realmente mais de uma fonte, mais de um poço. Olha aí. A Bíblia também fala muito sobre essa questão de você, né, cavar poço, de Uhum, você
realmente entender, então, assim, para mim eu entendi aquilo, que eu não posso depender de um único poço, de uma única fonte. Muito bom. Então, o Grupo Macarius hoje, por ter 7 segmentos dentro dele, né, e 30 empresas, a Uhum. mentalidade começou ali na falência. Hum. Opa, isso tudo me aconteceu porque eu dependia. Eu entendo que teve um propósito, uma permissão de Deus e tudo isso, mas tem o mercado. Tem as situações Uhum. naturais que elas acontecem. O mercado, ela é uma situação humana, natural, que nenhum empresário, por mais espiritual que ele seja, Uhum. ele está sujeito a É, isso, é, porque é um mercado, é, é economia, é. são São muitas várias, fatores são muitos externos fatores que você não externos consegue que você não dominar. consegue ter controle total sobre isso. É, Você consegue minimizar risco, mas é, você não consegue evitá-los. exato. E ali, na falência, eu já tive essa mentalidade. Ok, eu não vou depender de uma única fonte de renda. Não vou depender mais de uma única empresa, de um único segmento, e Uhum. nem de uma única economia. Uhum. Então, ali, mesmo naquele processo de falência, andando, como eu sempre digo, andando numa moto Dafra, financiada em 36 meses, mas a mentalidade já começou ali a. Como é que eu vou sair disso? Primeira coisa, eu vou voltar a empreender. Quando eu voltar a empreender do primeiro negócio, então, tudo começa do primeiro. Então, às vezes, você tem só aí sua semente. É outra coisa que eu sempre falo: nunca subestime a sua semente, Aham. por menor que ela pareça. Naquele momento que eu comecei a trabalhar depois, né, tem uma longa história, me tornei sócio, depois proprietário de uma empresa de controle de pragas. Parecia uma simples empresa de controle de pragas, mas ali Uhum. era a semente para surgir um grupo empresarial. É isso. Então, primeiro, não subestime sua semente. Hoje pode ser, né, tá trabalhando de delivery, É. né, de Na Uber, de limpeza, tá limpeza, colocando o tile de ali, às vezes, colocando né, tá talho. sozinho, fala assim: "Meu Deus, será que um dia eu vou conseguir sair daqui do operacional?". É sua mentalidade, Muito bom. né? É você ali, eu estou nesse momento, eu não sou isso, Aham, né? Eu não sou, aham. eu não estou aqui só instalando talho, eu não estou aqui Sim. só limpando uma Não tô só casa. detetizando lá Não estou só aqueles, detetizando né, uma os casa. ratos lá. Eu estou É, aprendendo, eu estou sendo treinado para algo maior que eu posso fazer a partir disso. muito bom. Isso aqui é a semente que eu vou realmente semear, vou aprender e eu vou colher, e essa colheita vai. Você não planta uma semente, ela dá um único fruto. Uhum. Quando você uma semente, a árvore ela vem com É isso. muitos frutos, É. né? Então, isso ali foi na falência que eu comecei a ter essa visão e comecei a desenvolver esse processo de mentalidade de prosperidade, de riqueza, de Hum, como construir isso. Mas eu não tinha. Não hum, foi depois, porque muitas pessoas querem desenvolver a mentalidade quando eu tiver. hum. Não. Você só vai ter quando você já desenvolver a mentalidade quando eu tiver. Muito Então a bom. mentalidade vem quando você ainda não tem. Então, aí olha só, vamos pegar um gancho nisso aqui então, que a conversa tá boa. Se quiser tomar um cafezinho, uma água Eu aí, fica quero à água. vontade. Olha só, e Cleberson, você falou, cara, comecei com uma que foi de controle de pragas, beleza, mas essa daqui foi a semente e eu já sabia que outras iriam nascer dela. Legal. Você tinha essa visão clara de quais seriam as próximas? Ou foi uma oportunidade? Ou você cavou uma oportunidade? Ou Deus chegou assim de bandeja, desceu de helicóptero para você? Eis que te digo, é isso. É Como que isso. foi, cara? Então, eu tinha, né, Rafa, assim, a questão. Então, cheguei, a mentalidade dessa, eu vou ter uma oportunidade de empreender. Legal. Tive controle de pragas, né? Então, foi lá, então, para muitos, quando disse, e você, o orgulho de você ter semente, no Brasil, controle de pragas, né, que chama detetizadora, Sim. as pessoas dizem assim, quem é dono da detetizadora? As pessoas falam assim, né, não querem muito Uhum, levantar a mão. Eu nunca tive isso. uhum. Desde o momento que eu entendi que eu estava ali, era aquela semente, Muito bom, então eu tenho uma empresa de controle de pragas. muito bom. Nem deixava de dizer detetizadora. Aham, Controle de pragas. Me aham. respeita que eu tenho uma controladora de pragas, né? Então você já saber, você dá valorizar aquilo que você tem. Aham. E aí, então, assim, eu não tinha exatamente todos os segmentos, tem segmentos que hoje realmente, né, a impressão que a gente tem que eu não tinha no meu radar, dentro da minha perspectiva, mas eu entendi que eu precisava diversificar. Então, eu ficava o quê? Atento às oportunidades, que eu acho que é uma coisa que muitas pessoas hoje, elas reclamam muitas vezes, mas elas acabam ficando com a visão muito focada e é uma visão restrita, e não fica observando essa visão ali 360 para observar as oportunidades. Porque às vezes numa conversa, Hum, né, numa conversa informal, ainda hoje é muito assim. Esses dias eu tive realmente chamei uma pessoa para um chá da tarde, para uhum, um café da tarde, uhum. na conversa saiu 2 negócios. Hum.
Essa pessoa foi Bom. ponte para me apresentar mais 2 pessoas, que hoje eu estou negociando 2 outras oportunidades de negócio. Mas eu não tinha intenção, quando eu chamei essa pessoa, Aham. de business, eu É estava como chamando se ela as para coisas conversar. fossem fluindo, né? Vai fluindo, mas assim, você fica atento, olha, espera ainda, essa fala aí, me fala mais um pouco É. sobre isso. Olha, interessante, gostei disso. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Então você está atento às oportunidades, às mesas que você senta, de Aham. repente ali É. tem uma oportunidade. Então, as oportunidades elas surgem. Muitas vezes a gente que não está preparado Hum, ou está observando para as oportunidades, que é outra coisa que eu falo muito para os meus liderados. muito bom. Esteja atento às oportunidades, Olha aí. porque muitas vezes o trem Hum. vai passar e você está na estação, mas você não subir, você não vai para a próxima estação. Ó, papel e caneta na mão aí, hein? Papel e caneta na mão, porque isso aí é uma chave. Esteja pronto, esteja atento às oportunidades, porque existem oportunidades que vão passar, é isso que ele acabou de falar, né? E olha só uma coisa que é interessante também quando você estava falando, é tão louco isso, porque quando você está vivendo o seu propósito, é como se fosse o seu raio de competências, né. Exatamente. Então, a psicologia chama competências a habilidade, o famoso chá, né, conhecimento, habilidade e atitude, né. Então quando você está fluindo ali nesse raio Eu- seu de potência, é como se as coisas fossem frutificando e Frutificando. você nem faz esforço. Não faz força. Surgiu mais 2 novas empresas, veio mais não sei quantos líderes para o meu time, entendeu? Fala um pouquinho sobre isso aí, cara, porque basicamente é isso que está aí, É né. isso, você vai Está ampliando, no raio de é potência. estar no seu raio, exatamente isso. Quando você, porque e o começo disso, você no início, ele tem que ser muito intencional. Você tem que ser intencional realmente para você começar a desenvolver isso. Que pessoas não, é tímido. Sim, eu acredito que as pessoas têm pessoas que têm o dom natural para empreender, para liderar. Eu Uhum. acredito muito nisso. Sim. Mas eu acredito que liderança também é algo que você pode desenvolver. Empresa você pode realmente ter você, que eu acredito que tem dons, talentos e habilidades. Muito bom. Dom é aquilo que Deus já me deu, que eu nasci com ele. Habilidade é aquilo que natural, que eu consigo desenvolver com muita facilidade. E talento é aquilo que eu não sei, mas que eu posso aprender e desenvolver. Uhum. Então, você precisa entender, às vezes não vai ser um dom, mas pode ser você pode desenvolver como uma habilidade ou Uhum. como um talento. Então, você precisa entender e diferenciar essas 3 coisas e estar atento. Então, no início, às vezes você precisa de um pouco mais de esforço para poder ser intencional Muito em bom. estar observando as oportunidades, em realmente ser mais assertivo com as pessoas que lhe cercam, para as mesas que você vai sentar, Muito bom. com tudo aquilo que você vai realmente estar atraindo para a sua vida. Uma vez que isso começa a acontecer, você não precisa mais se esforçar. As Hum. coisas você só precisa estar atento. Hum. Agora, a atenção é algo que ela tem que ser constante na sua vida. Porque, como eu disse, tem pessoas que reclamam, mas oportunidades ela tem. Então, assim, uma coisa que eu acredito muito comigo, que eu observo, é que eu nunca deixo passar uma oportunidade. Ainda que muitas vezes Legal. ela não vai fluir. Mas Aham. se eu vejo uma oportunidade, eu busco, eu Muito vou bom. tentar, Muito bom. né. Não sei, lógico, você tem que calcular o risco, se vai dar certo Sim, ou não, sim. mas se é uma possibilidade, se é uma oportunidade, aproveite, Muito bom. tente, porque principalmente no business você vai ter 100% de certeza. É, é. Tem Então, muitas tem variáveis. muitas Mas variáveis. aquilo que depende do feeling também do líder, né, Exatamente. E esse feeling muitas vezes você vai sendo apurado, sendo desenvolvido. desenvolvido. Na medida que você vai tendo experiência e você vai errar. Outra coisa que a gente tem que fazer, não queira sempre acertar, para que hoje a gente possa estar onde está. Aham. Já teve muitos erros, errei muitas vezes, confiei em pessoas que não deveria, eu entrei em negócios que depois não deram certo, mas Uhum. foi a tentativa. É. Aí hoje o risco é menor, os erros são menores, por quê? Porque a experiência da caminhada, da jornada, vai te deixar com maturidade, com um feeling mais apurado, É. que você consegue já observar antes, opa, não, isso Uhum. aqui acho que não, então às vezes parece até interessante, e você começa também a perceber outra coisa que eu desenvolvi hoje isso é interessante, mas não para mim. Hum. Isso aqui é um bom negócio, mas não está muito alinhado com o meu propósito, Muito não bom. está alinhado com o meu ecossistema. Muito bom. Então, é bom, mas nem tudo que é bom é para mim. Você vai desenvolvendo isso também com a caminhada. Excelente. Mas no início, cara, se arrisca. Quem não se arriscar vai poder perder muitas oportunidades e depois vai ficar reclamando que não teve a oportunidade. Mas às vezes é o medo e o comodismo que
realmente nos impede de entrar em uma boa oportunidade, de pegar uma boa oportunidade. Excelente. E assim, vamos lá. Hoje você tem quantos funcionários no seu ecossistema? Não posso falar mais com exatidão, porque realmente esses números, né, eles mudam É. muito e eu não consigo mais acompanhar, porque hoje cada vez mais eu estou um pouquinho distante da Aham, operação, aham. mas já passou dos 800 profissionais Uhum. ao todo no grupo, né? A gente hoje tem mais de 800 colaboradores entre CLTs, prestadores de serviços diretos, Sim, que a gente, né, tem, então hoje passou de 800 muito bom. colaboradores. Excelente. Quantas empresas? Aproximadamente 28, né, Uhum. contando com as de fora, 30 empresas. Ok. Também presente tem uns aí saindo, não vou ter o CNPJ. Excelente, ok. E a gente está então no Brasil, Europa e Estados Estados Unidos. Unidos, por Legal, enquanto, ok, até agora. perfeito. E aí, vamos lá, vamos falar sobre liderança e governo, governança. Aham, É um dos grandes desafios que às vezes um empresário de alta performance, CEO, que tem outras empresas também, como o seu caso, enfrenta uma dificuldade, que é justamente de manter a cultura a cultura organizacional da organizacional. empresa, mesmo com ele ausente do dia a dia lá na operação, no chão de fábrica, vamos colocar assim, né? Exatamente. Então hoje, por exemplo, você às vezes está aqui nos Estados Unidos, ou na Europa, Europa. ou lá na África do Sul, né, onde você, enfim, lugares que às vezes você viaja e não necessariamente você está o tempo todo Tudo. com o pessoal. Mas você precisa, e é isso que eu queria que a gente pegasse aqui, independente do tamanho Sim, de empresa que as pessoas que estão nos vendo aqui tenham, o que fazer, o que esse líder pode fazer para manter uma cultura forte, independente se ele tem um funcionário, 10 ou 800. 800. Primeira coisa é você entender o time para isso, o tempo. Tem pessoas que elas pecam muito, para mim, acredito, hoje também desenvolvendo alguns líderes, é no tempo. Alguns querem sair muito rápido dessa operação, porque já acham que cresceu ali um pouquinho, então não posso mais, tenho que sair dessa operação. E outros acham que sem ele dentro da operação o negócio funciona, e isso vai por, por anos, por décadas e acaba que nunca sai Uhum. dessa operação. Então a gente precisa só entender o time. Então acho que no início ali precisa que você esteja muito presente, até mesmo que essa cultura vai ser implantada por você, porque as pessoas não vão fazer o que você falou que deve fazer. A cultura da empresa não vai ser aquilo que você disse ou está escrito em um memorando, em um manual, né, ou esqueci agora a palavra, né, desenvolvida pelo RH Sim. da empresa, o que é da cultura da empresa, o manual de cultura da empresa. Uhum. Não é o que está escrito, Uhum. é o que é praticado. É. Então, primeiramente, ele é praticado pelo líder. Hum. E aí você tem que ter a mentalidade de desenvolver outros líderes. Uhum. Porque a primeira dificuldade que pessoas para sair da operação ela tem é acreditar que só elas são capazes de fazer bem feito aquilo ali. Nossa, isso aí acontece demais, hein, Cleverson? Demais. Então É, entenda, e muito ninguém bom. vai fazer igual a você. Uma coisa que eu tive que aprender é que ninguém vai fazer igual a mim. Hum, Pode fazer parecido ou melhor, mas igual não vai ser. Então entenda é isso, muito bom. né, que isso vai ser uma dor a menos para você, É. que ninguém precisa fazer igual a você, porque ninguém vai substituir, vai dar continuidade ao que você está fazendo. É. Então ninguém substitui, mas alguém pode dar continuidade. Então a primeira coisa é deixar dessa centralização de acreditar que só você sabe fazer e só você faz daquele jeito que ninguém vai fazer igual a você. É verdade. Ninguém faz igual a você. Entenda e compreenda e aceite como as pessoas vão fazer. O mais importante é que você estabeleceu o que é inegociável, porque cultura é aqueles valores que são inegociáveis para o seu negócio, para o seu business. Uhum. Então, quando você estabelece isso, você pratica isso na empresa e você começa a desenvolver líderes com essa visão, você ensinando na prática. Então, você faz e eles observam. Mesmo depois que você vai começando a se distanciar e você está ausente, os líderes começaram a replicar e a agir com aqueles princípios que você estabeleceu como valor na empresa. Aquilo ali vai depriorar. Ó, a gente tem hoje algo que acho que para mim é um dos maiores valores que a gente tem do grupo, né? Nós temos o chamado Café com Fé. Hum. Todos os dias, 8 horas da manhã, na central do grupo Macários, tem Café com Fé. Num auditório lá? No Na lugar? sala de reunião, Aham. né, então há mais de 3 anos de maneira, né, sem interrupções, contínua há 3 anos, toda segunda-feira, 8 horas da Uhum. manhã. Porque eu entendo que
se eu digo que Deus, porque Deus é o meu sócio majoritário. Lá no Grupo Macasa ele não é sócio majoritário. Ele é o dono de tudo. Uhum. Ele é o Muito dono, bom, muito nós bom. somos mordomos. Então, nada, se ele é o dono, precisamos começar a semana produtiva de trabalho buscando o dono para entender o que é que ele tem para a semana, entregando a ele a semana e ouvindo o que é que ele tem para a semana. Então, a gente instituiu o Café com Fé, Bom. que é um momento de 30 minutos, louvor, oração, uma mensagem. A gente tem um capelão na nossa. Que Hoje a gente estabeleceu, legal. não começou exatamente com essa estrutura que tem hoje, Aham. mas começou com esse coração de querer louvar a Deus, buscar a Deus e meditar na palavra de Deus na segunda-feira pela manhã. Os profissionais não são obrigados, é Ok. no horário já comercial de 8 horas da manhã, então quem quiser pode chegar e ir direto para a sua sala e quem quiser pode se direcionar para a sala de reunião e lá a gente vai ter esse momento. E as pessoas vão? E as pessoas vão. Hoje, e tem alguns que Sim. segunda-feira, por algum motivo, eles não Aham, querem, então eles vão aham. direto para o seu ambiente de trabalho e está tudo bem, está Tá tudo tudo certo. Eles não certo. são cobrados por isso, porque Sim. você não foi, não. É. É um momento de liberdade, mas é algo que é cultural, que faz parte da cultura da Muito empresa. bom. Então, hoje, eu não preciso mais estar Sim. no Muito bom. Brasil para que Excelente. isso aconteça. Uhum. Independente de eu estar no Brasil ou não, por quê? Mas, primeiro, quem foi que fez isso? Eu fiz. Fiz por um tempo, estive presente, e depois treinei os líderes que as pessoas estavam mais próximas para poder fazer junto comigo, Uhum. e hoje eles fazem, independente de eu estar ou não presente. Né? Isso vai da forma como eu lidero, isso vai dos valores de transparência, honestidade, Ei, muito valores do bom. grupo. Então, quando você faz e você chama os líderes mais próximos para você começar a replicar isso, então a questão de como fazer é tenha pessoas confiáveis que você consegue chamar para perto e você consegue fazer e elas observam. Depois elas começam a fazer e você observa. E essa cultura vai sendo desenvolvida. O Café com Fé foi só um exemplo que eu dei, mas Sim. toda a forma de conduzir um business é dessa forma que acontece. É replicando assim. Eu Muito bom. faço, você observa. Muito bom. Depois você faz e eu Eu observo. observo. Depois você faz sozinho. Depois você faz sozinho. Excelente. E em qual momento que um líder pode observar que ele já está no momento de ir para um nível acima e deixar essa pessoa aqui embaixo liderando? Como que faz para ele poder entender assim, cara, já deu esse nível, até mesmo porque às vezes satura, né? E o cara ali, o líder também naquela operação, ele começa, não, já sou o gargalo dessa Dessa operação. operação. Como que você faz para identificar esse momento? Acho que você entender exatamente o que você falou. Peraí, como está o nível de crescimento, de desenvolvimento meu como pessoa, Legal. né, como líder, porque quando você chega nesse momento, você começa a perceber que você está meio que estagnado. E não existe estagnação, não existe zona de estabilidade. Muito Em bom. business, ou É, você está crescendo ou ou você você está tá diminuindo, você está perdendo. Uhum. Né? Mas a gente tem a falsa impressão que a gente está estagnado. Então você começa a fazer essa métrica e mensurar isso. Como foi? O que é que eu cresci? O que é que eu aprendi? O que é que eu contribuí? Aonde eu estou hoje? Fazendo o que eu estou fazendo hoje para a minha equipe, na minha vida? Quando você disse, não, foi muito pouco ou nada, tudo continua acontecendo do mesmo jeito. Não está tendo nenhuma perda, não está tendo um atraso, mas está tudo acontecendo do mesmo jeito. Então não está legal, porque a gente tem que estar numa constante crescente. Uhum. Então talvez seja um momento de reavaliar. Então acredito que onde eu estou hoje, eu já contribuí, a gente precisa ir para uma outra estação. No Grupo Macaro eu sempre falo muito isso. Estamos indo para uma nova estação. E algumas vezes a gente pergunta, Cleves, qual é a estação? Eu ainda não sei bem qual é. Só sei que a gente precisa ir para uma nova estação. Porque esses começam a ter algumas métricas, começam a avaliar alguns setores, alguns números que vão me indicando. Espera aí, isso aqui está se repetindo já por um período. Hum. Hora de ir para o próximo nível. Uhum. Aí esse próximo nível a gente tem que começar a mexer as peças. E Ok. muitas vezes essa peça é você. Aham, aham. É É você. isso. Né? Então, Uhum. na empresa de controle de pragas, eu fui o administrador, eu fui a pessoa que renovava contrato, que fazia a parte de operação de marcação de serviço, e depois eu tive que sair da marcação de serviço. Depois eu tive que sair da parte da operação. Depois eu saí do administrativo. Até que eu entendi, se eu quero crescer, eu quero replicar essa empresa, eu tenho que sair daqui. Eu preciso sair totalmente da empresa para entender se ela vai continuar
seguindo sozinha, porque se ela está seguindo, aí vai ser a hora que eu vou continuar agora, poder reproduzir outro business. Uhum. Então, e assim foi, né? Então, chegou um momento que eu disse, agora ela está aqui, então eu preciso sair. Saí, deu certo. A empresa Uhum. seguiu. Na realidade, ela continuou crescendo, Uhum. né? A Encontrou, ela cresceu ainda mais depois que eu saí, inclusive, Uau! né? E alguém diz assim, né? E eu nunca tive a dúvida de. Então, eu estava impedido, não, eu contribuí até ali. Uhum. É igual o momento do Grupo Macarius hoje. Hoje eu já começo a produzir e a trabalhar a saída da presidência. É Hum. tanto que eu uso muito meus discursos hoje, estou presidente. Uhum. Fundador do Grupo Macarius, é um legado que eu vou levar para a vida toda, que ninguém vai tirar isso Sim, da sim. minha vida, faz É, parte do meu faz legado. parte, é. Agora, a cadeira de presidente, o cargo, é transitório. Eu Aham. estou. E eu já há algum tempo você vê assim, ó, a próxima estação Uhum. exige um outro nível, e esse cargo aqui eu contribuí, a minha liderança como presidente, conduziu o Grupo Macarius até aqui. Uhum. Certamente, para o próximo nível, não vai ser eu. Uhum. E está tudo bem. Uau! As pessoas, o líder tem muita dificuldade de É. entender e achar Ao que a ele já deixou de ser necessário, acabou. É, Não, cara, você é, contribuiu até ali. é, Mostra a sua grandeza, a sua importância, é. quando você entende que até aqui você contribuiu. Isso demonstra humildade. Humildade, demonstra a sua capacidade de reproduzir líderes igual ou melhores do que você, É, porque a minha ideia, se eu digo, as minhas filhas vão ser melhores do que eu. Os meus liderados, eles também precisam ser melhores do que eu. muito bom. Eu nunca tive essa vaidade de alguém chegar para elogiar um liderado meu e eu, ô, não, que bom, eu fico muito Uhum. feliz quando alguém vem elogiar um liderado, Sim. inclusive com características melhores do que as minhas, Uhum. porque sinal que eu estou fazendo muito bem meu Um bom papel de trabalho. líder, É, desenvolvendo líderes melhores do que eu. muito bom. Então, o líder precisa ter que. Essa é uma vaidade que muito líder tem. Você pode crescer, mas não mais Uhum. do que eu. Você pode crescer, mas não chegar no meu nível. Isso é Aham. vaidade. É, é, muito bom. E, ah, como que você faz para você estava falando, né, eh, sobre o novo funcionário, sobre uma pessoa que vai assumir uma cadeira, uma posição nova. Como que você faz para poder gerar esses líderes com o mesmo DNA? E como que você faz para identificar aqueles que não estão performando mais, que talvez não estão contribuindo mais e que também chegou a hora de demitir? Demitir. Exatamente. Como que você faz isso? É avaliando mesmo. Eu sempre entendo, e você sabendo separar muito bem o que é que você entende, às vezes por perfil que se assemelha ao seu, que você tem identificação com competência. Muito bom. Tem muita gente hoje que eu digo que trabalha comigo, que não é aquela pessoa que eu vou chamar para minha casa, que eu vou sair para almoçar, que eu vou após o horário de trabalho, a gente sair para um restaurante, para algum lugar. Eu não vou fazer isso com todo mundo. Vão ser pessoas que eu tenho identificação, que eu tenho questões pessoais, que a gente tem afinidades que nos levam para isso. Uhum, Mas isso também não impede que a pessoa desenvolva e cresça dentro da minha empresa, uhum, porque o que vai fazer é a competência. Tem valores que são inegociáveis. Já teve pessoas que a gente chegou a demitir porque era muito competente, mas os valores que ela tinha como pessoa, aí contradizia muito aquilo que eu acredito que eu tenho também como valor meu. Aí já é um outro extremo. Então, já tirei pessoas da minha equipe competentes, porque realmente os valores iriam muito contra. contra aquilo que eu acreditava. Uhum, Já teve situações que os valores eram muito similares, mas as competências para aquele cargo, para aquela função, não fazia jus. Também tirei. Né? Então, assim, se você identificar a questão da demissão, digo assim, você tem que ser muito rápido na demissão, hum, porque você ficar segurando alguém, ou porque você acha que ele é muito competente, mas não está com um alinhamento de cultura, de valores igual ao seu, vai dar problema. Porque eu já tive situações desse tipo, e olha que eu identifiquei rápido e tirei, eu ainda passei quase um ano tendo que ainda estar apagando ali incêndio e incêndio. contornando, trabalhando para reforçar a cultura em alguns setores, porque uma pessoa extremamente competente, mas com valores totalmente diferentes dos meus, ela começou Minar a minar a cultura. a cultura até o ponto que eu identifiquei tirar essa pessoa, ela já tinha contaminado alguns.
perdi pessoas muito boas Hum. por causa disso, e tive um trabalho de 1 ano e meio, tendo ali que trabalhar pessoas que ficaram para poder conduzir setores para voltar a seguir no rumo que a gente tinha estabelecido. Então, hoje eu ainda sou mais atento a isso. Tem muita competência, mas quando eu tenho dúvidas sobre os valores, sobre a questão de princípios, eu começo a observar, porque isso é muito rápido para você poder perder. E o contrário também é outro perigo. Não, Uhum. a pessoa está alinhada com valores, mas ela não tem competência. Cara, se a gente acha que é caro um funcionário, um profissional competente, você não sabe o quanto custa um incompetente. Muito bom. O prejuízo que um incompetente pode trazer, que a falta de competência é muito maior do que o valor agregado de uma pessoa competente. Foi Aham, algo também que eu tive que aprender na prática. aham. Então, você que está ouvindo, né? Então, observe, não queira pagar o preço para ver. Então, alguém que pagou o preço por você aqui foi muito alto, de deixar pessoas que não tinham competência suficiente e não contratar alguém com competência, achar que era caro demais. Então, você não tem noção de quanto custa para a empresa uma pessoa incompetente. É Muito muito forte, maior o valor. muito forte, cara. E pegando um gancho nisso aí, eu queria que a gente entrasse num bloco aqui agora e a gente falasse sobre reino, né, empresas que têm edificado também, né, e assim, a gente viu lá, eu estava, né, conversando com você um pouco esses dias, a sua empresa tem algumas frentes muito diferentes de muitas empresas, né, vocês contribuem mesmo para a restauração de pessoas, a inclusão, né, de algumas pessoas com deficiências e tal. Então é uma empresa, assim, já diferenciada de muitas outras, né. Exato. Mas assim, de uma forma geral, existe ainda alguns empresários que pensam assim: "Cara, aqui dentro é business, ali fora a gente fala de Deus, Deus. fala de igreja, de reino e tal". Mas eu vejo também uma outra mentalidade nova chegando, que é uma plenitude de Tudo. tudo. É aquilo que eu estava falando lá no início, PPE, profissional, Tá. pessoal e espiritual. Como que você enxerga isso? E Cleber, fala um pouquinho pra gente. Como eu falei assim, para mim são coisas que realmente elas estão muito interligadas. Uhum, Né? Como você falou, a palavra que você falou aí é plenitude. É exatamente isso. uhum, Quando você consegue realmente entrar em harmonia em todos esses campos. Eu não consigo entender essa linha, né, uhum. de que aqui a gente fala de Deus, na nossa empresa não. Né? A empresa é business, é negócio, é números. É, Não. Você, uhum, onde você estiver, você é essa pessoa. muito bom. Se você tem valores que remete ao seu criador, Tá, eles têm que refletir na sua casa, muito seu bom, business, na sua igreja, onde você estiver. muito bom. Eu acredito, né, principalmente falando agora de business especificamente, o nosso business é dado, eu entendo que foi Deus que nos deu esse privilégio de estar à frente, Excelente. para prosperar. E aí, para mim, são 3 valores que eu aprendi com Arão há Uhum, 15 anos atrás uhum. e eu comecei a praticar. Deus nos prospera por 3 pilares principais. Tem vários outros motivos pelos quais Deus nos prospera, mas eu entendi que esses 3 realmente são a base. Conforto para mim e minha família, Hum, para manter o reino de Deus nessa terra e para abençoar a vida do outro. muito bom. Então, Repete, por favor. proporcionar conforto para mim e para minha família, Excelente, manter o reino de Deus nessa terra excelente. e contribuir na vida do outro. Eu e minha família, Olha, reino reino, e transbordar no outro. transbordar no outro. Excelente. Quando eu começo a praticar isso, uso o meu business para isso, né? O business, a prosperidade do meu business é para isso. Eu acredito que nós começamos a ser pessoas confiáveis, onde Deus diz assim: aqui eu posso colocar mais. Porque eu acredito Hum, que há algo que está no coração de Deus. Né? Tem pessoas também que recebem e aí elas não usufruem daquilo que elas ganham, elas vivem, e para mim isso é avareza. hum, Então, se você entender o que é soberbo, o que é, né, extravagância, o que é realmente ostentação, do que é usufruir. Né? uhum, Tem pessoas que com medo dessa extravagância, desse, né, esbanjar, uhum. ostentar, acaba vivendo uma vida miserável, Miserável. e isso é avareza. Uhum, Então, eu tenho que usufruir daquilo que a prosperidade tem me proporcionado. Conforto,
viagem para mim, Excelente. para minha família, conforto para que eu possa, eu e minha família, usufruir disso. Então, aquilo que isso está no coração de Deus. Uhum. Deus dono do ouro e da prata, mas o reino dele é mantido nessa terra através dos nossos recursos. Uhum. Né? Então, quantas vezes eu já vi empresários que dizem, faturei, lucrei tantos mil, tantos milhões. E você, como já fiz parte de gestão de, Uhum. né, da parte de liderança de algumas igrejas, digo, eu nunca vi esse dízimo entrar. Eu faço uma conta rápida na minha cabeça ali, Aham. né? Assim, gente, se ele, né, lucrou tudo isso, a Aham. igreja era para ter aí, né, no mínimo um dízimo aí Aham. muito, e não é proporcional. Aham. Então, a primeira coisa que eu vejo é essa questão de você ter essa fidelidade nessa questão Uau, do quanto, de fato, o reino de Deus é importante para você sentir. Então, estou dando o dízimo como um dos exemplos, mas muito bom. para mim o reino de Deus é Sim, o dízimo também da sua igreja que você congrega, então não muito é bom, só para a igreja evangélica. muito Se bom. você é um bom católico, você também deveria dar, porque na sua Bíblia também tem falando sobre dízimo, né? Então, se você é um bom católico, você É, também devolve o dízimo na sua igreja. é. Então, você devolver, né, se você dízimo Uhum. e você realmente fazer. Então, hoje Muito a gente bom. começou como empresa, já tinha um propósito. A primeira empresa, eu tinha feito esse propósito com Deus, que toda empresa nossa, ela ia também, além de Deus ser dizimista e ofertante, Uhum. a nossa empresa ela também ia contribuir com projetos sociais de cunho religioso. Isso é um Hum. pré-requisito do Grupo Macários hoje. Todas as Hum. empresas, elas contribuem com alguma instituição, com algum projeto social de cunho religioso. Hum. Então, acredito que isso está ali no segundo pilar e no terceiro junto, porque é Excelente, reino e são pessoas. Né? excelente. Então, a Muito gente bom. alinhou. E outra coisa, eu vejo sempre que eu tenho oportunidade de abençoar a vida do outro, sempre que Deus me direciona, e não é quem precisa. Aprendi isso também com Muito Arão. bom. A gente às vezes tem a questão de honrar ou de ofertar quando as pessoas passam necessidade. Isso aí é Hum. obrigação de qualquer pessoa. É esmola, o que a Bíblia fala, né? Quando eu tenho entendimento de honrar e abençoar, é mesmo para quem não é porque a pessoa precisa, É é isso. porque ela merece. É isso. É honra. É honra, né? Então vou lá, quando Deus tocou meu coração para ofertar, né, na vida de alguém algo ou algum valor, e eu entendo aquilo ali transbordar na vida do É outro, isso, é né? isso. Como eu também já fui muitas vezes É, impactado por Deus, já me é. surpreendeu, e eu costumo dizer assim, que Deus supre as nossas necessidades, mas ele também às vezes gosta de nos mimar. Como um É, bom pai que ele é, às é. vezes ele faz um mimo aos seus Uhum. filhos. E como já tem pessoas que chegam para mim, Cleberson, né? Olha, Deus tocou no meu coração para te entregar essa oferta. É E eu isso. digo, meu irmão está precisando. Não, não estou precisando. É, né. No começo eu ficava constrangido de Isso, receber. é, Hoje, eu digo, recebo, é. isso assim, Deus está dando a oportunidade, Deus está me abençoando e dando a oportunidade àquela pessoa também de ser abençoada. Muito bom. Porque eu entendo que quem mais é abençoado não é quem recebe, É é isso, quem está é ofertando, isso. é quem está doando. Então, esses três pilares, para mim, eles estão totalmente ligados ao business. Então, quando eu Bom. entendo que a prosperidade do meu business é para que eu possa fazer isso, e aí eu abençoo a vida do outro ofertando, desenvolvendo, quanto hoje a gente tem muitos líderes que entraram na nossa empresa como auxiliar administrativo, recepcionista, e que hoje estão em cargos de liderança, entraram para a parte assistencial, que hoje estão no cargo de liderança que a gente desenvolveu, que a gente Muito bom. não só contribuiu financeiramente para desenvolver esse líder, como também porque eu entendo que eu entreguei o que eu tenho de mais precioso, que é o Uhum, meu tempo. uhum. Então, eu comecei a derramar do meu tempo, e hoje é o que eu tenho feito mais, é isso, é pegar o meu tempo e derramar na vida das pessoas para desenvolvê-las, para que elas também possam alcançar e desenvolver o propósito da vida delas, ajudá-las a encontrar e desenvolver o propósito da vida delas. Então, mais do que conhecimento, eu estou contribuindo com algo que é muito valioso, que é o meu tempo, que é a minha Excelente, vida. excelente. E aqui, a gente vai partindo para o final, mas vamos falar aqui sobre tendência de mercado, né? Você está investindo aí, né, enfim, 30 empresas, vários países e tal. O que que você tem visto de tendência de mercado para os próximos 10 anos, mais ou menos? O que que você está vendo aí, cara? Inteligência artificial acontecendo, né? O que que a gente poderia ajudar aqui o empresário a ter um norte aí nos próximos 10 anos? Então, você falou um ponto que acho que é hoje o mais discutido, o mais falado, né, que é inteligência artificial. E eu acho que hoje a gente precisa realmente se conectar, independente do teu business, Muito com a bom. tecnologia. É. Né? A tecnologia ela vem para favorecer e impulsionar
seja ele qual for. Aí tem pessoas que dizem assim, não, o meu é muito braçal. Cara, vai ter alguma ferramenta que vai facilitar. Então, hoje a gente tem que saber, buscar, acho que a tendência vai ser isso. O que é que eu posso agilizar, potencializar com a tecnologia e com a informação? Uhum. Né? Então, a tecnologia e a informação, que são duas coisas que andam muito junto, então, para mim, tecnologia e informação, hoje, tem que ser a tendência para qualquer ramo de atividade. Esses dois pontos hoje é o que vai fazer diferencial. Hoje é o que o Grupo Macários, a gente, como o Grupo Macários hoje, independente do segmento da empresa, a gente está focado em entender o que dentro daquela nossa atividade a gente pode implementar de tecnologia e de informação para Uhum. poder agilizar e alavancar os processos. Muito bom. Então, eu acredito que essa mentalidade é algo que é indiscutível hoje para qualquer, mas ainda hoje você também precisa estar aberto para o novo que está surgindo, porque tem empresas que ficam naquela questão, eu sempre fiz assim, Uhum. e daí, e deu certo. Aí vai a mesma coisa que a questão das pessoas. Tem pessoas que estão até um certo ponto, que até hoje aquela pessoa contribuiu para chegar até ali. Dali para frente precisa de outra pessoa. O processo, os métodos também seguem a mesma Uhum. lógica. Tem processo que você fez que conduziu a sua empresa até ali. Só que para você ir para o próximo nível, você vai precisar mudar processos. Você vai precisar implementar algo diferente para poder continuar crescendo. E você está antenado com essas informações, com esses avanços, com essa tecnologia, com essas informações que o mundo está aí cada vez mais acelerado e tudo Acelerado. isso, você vai realmente avançar. Tem pessoas que estão ficando para trás, não é porque o negócio ficou obsoleto, não é porque o Hum. negócio não é mais útil, é porque a forma como ele faz ficou ultrapassada. Porque o método que ele usa, talvez não use mais. Você pode fazer talvez a mesma coisa, ou estar no mesmo público, fazendo de maneira diferente. Uhum. Então você está antenado para isso, mas em termos de segmento, como eu disse, eu continuo com a mesma expectativa. Acho que você não pode sair atirando para todos os lados. Hoje, quando eu disse que tem 7 segmentos, mas a gente foi desenvolvendo um, Um. 2, É. consolidou, foi vindo o terceiro, e assim você vai consolidando e vai desenvolvendo. Então, você precisa entender esse processo de amadurecimento, de consolidação, de consolidar o teu business para você poder diversificar. Então, para mim, ainda eu tenho muito isso comigo, que é a diversificação. Então, esteja antenado para novas oportunidades que vão surgir, né? Uhum. Porque com essa informação toda, surge algo novo aí, se Ok. você está antenado, ou você implementa no que já existe, ou você traz algo novo para Novo para agregar agregar. naquilo que já existe. Excelente. Então, para mim, é essa questão, esteja antenado, esteja buscando, não fica focado só no teu mundo ali, no teu business, mas procura saber o que está acontecendo em volta. Excelente. E olha só, pensa comigo, daqui a 50 anos, por exemplo, ok? Se Jesus não voltar, você já aposentou, né? Mas o que que você gostaria que algum funcionário, empresário, parceiro, as pessoas da cidade que você tem negócio, falassem a respeito do legado que você deixou como empresário, como cristão, como servo de Deus? O que que você gostaria que elas falassem? Eu tenho lá no meu escritório, para me ficar sempre lembrando, né? O texto é um pouquinho grande, talvez não lembre de todo, mas assim, tem exatamente lá. Mandei, né, eu ganhei de presente, que eu tinha escrito, depois eu ganhei de presente um quadro, que tem o nome dela, Legado. E aí o que eu quero é que esteja escrito lá na minha lápide, que as pessoas, principalmente, elas lembrem de mim. Um homem temente a Deus, honesto, com uma mente brilhante que impactou vidas. Tem mais coisas, mas resumindo Sim, seria isso. muito bom. Quero ser conhecido, primeiramente, como um homem de Deus, Amém, temente a Deus, amém, honesto, amém. inteligente, com a mente Sim, brilhante, muito brilhante, mas que tudo isso contribuiu muito bom, para impactar vidas. excelente, Se eu chegar, muito acho que bom, eu tenho desenvolvido, e se é isso que eu quero ser lembrado, excelente, por essas características e com esse legado. excelente. Reta final, vamos lá? Simbora, Bate bola. Tá preparado? bora lá. Ó, um livro indispensável. Ah, é bem simples ele, mas assim, faz parte da minha história. Cadê a Vaca Gorda, de Arão Xavier? Olha Esse aí. livro mudou a minha história. Gente, é um livro simples, uma linguagem simples, mas com grandes ensinamentos. A virada de chave na minha vida financeira, Cadê a Vaca Gorda, de Arão Xavier? De Arão Xavier. Dica aí, ó.
Maior acerto. No mundo business, sem dúvida nenhuma, diversificar. Maior erro. Achar que eu podia controlar tudo. Uma pessoa que marcou sua vida. Meu pai. Até me emocionar. Aí pegou pesado, hein? Pegou pesado. Poderia ter deixado por último. Vou deixar por último. Meu pai, sem dúvida nenhuma. Meu Uau. pai. Uma decisão que mudou tudo. Sair da Paraíba e ir para Roraima com R$ 400 no bolso e uma filha de 5 anos de idade. Uau. Uma frase que você vive. Tem várias que eu falo muito, mas sem dúvida nenhuma, uma das que... vou pedir uma exceção aí, tem que ser pelo menos 3 Vai aí. lá, vai lá. Juntos, vamos mais longe. Isso tá quem me conhece sabe disso. Eu acredito muito nisso. Só chegamos até aqui porque eu tenho muita gente comigo. Muito bom. Então, juntos, vamos mais longe. 2. Quem obedece, transfere responsabilidade. Meu Deus. Muito Isso bom. foi algo que eu botei aprendi desde cedo. Quem obedece, transfere responsabilidade. Então, essas, para mim, assim, são frases que fazem parte da trajetória. Complete aqui agora a frase. Vamos lá. Liderança é? Servir. Empreender é? Arriscar. Dinheiro é? Eu ia dizer recompensa, mas é consequência. Consequência. E sucesso? Sucesso é o quê? Sucesso. Aí com uma frase só, com uma palavra só é impossível. Mas sucesso é você crescer levando outros com você. Muito bom. Crescer sozinho é só resultado. Sucesso de verdade é quando você cresce e você olha e diz assim, mas muitos vieram junto comigo. Isso é sucesso. Muito bom, excelente. Ó, pensa comigo. Tem, sei lá, 1 bilhão de empresários e líderes aqui ouvindo a gente, ok? Olha a responsabilidade. E você vai finalizar deixando para eles uma mensagem. Talvez a última mensagem que vai chegar do Cleberson para eles. Que vai impactar 1 bilhão de líderes e empresários. O que você falaria? Por mais difícil ou até mesmo que pareça impossível o seu plano, o seu projeto, acredite, se apaixone pelo seu projeto, porque se foi Deus que colocou no seu coração, vai dar certo. Excelente. Meu Deus, muito bom. E ó, e tá dando certo aqui já a Triamo. Então, se você que está aqui em Tampa Bay não conhece, poderiam falar de tudo aqui, mas eu quero honrá-lo porque, de fato, vai agregar muito para a comunidade brasileira, hispanos aqui. É uma cafeteria, uma lanchonete, né, Cleber? Fala um pouquinho para a gente. Então, é uma cafeteria, né? A gente iniciou com ela entre Portugal, foi meio que ao mesmo tempo ali Portugal e Brasil, mas o Brasil era uma coisa mais pretensiosa, era só um apoio para uma clínica, e aí cheguei em Portugal, me encantei aí pela área de cafeteria e gelateria, e iniciamos. Então, hoje a gente está, né, no Brasil e em Portugal, agora desenvolvendo um projeto mesmo para ser uma franchise, né? Então, vai ser franquia. Então, se você tem interesse em ter uma Triamo no Brasil, nos Estados Unidos, nos procure, porque é um projeto de expansão que a gente está hoje para a Triamo. Algo muito bonito, uma operação muito chuta, né? E que tem assim, carro-chefes que qualquer nacionalidade que a gente for, é muito bem-vindo. Crepe, café e gelato. Muito bom. Outras coisas fazem agregar aquilo que já é conduzido. Então, a Triamo está aqui em Tampa agora, oficialmente, né? As portas abertas. Então, vai ser um prazer receber quem é aqui de Tampa. E no Brasil tem João Pessoa, e aí em Portugal, em Cascais e em Lessa. Muito bom. Ó, se você foi edificado, então, com esse podcast, curte, comente, compartilhe com outras pessoas também, que o nosso propósito é de conectar você e proporcionar a você plenitude em todas as áreas da sua vida. E Cleberson, bom demais ter você aqui com a gente. Que Deus abençoe, meu irmãozão. Obrigado, pelo privilégio foi meu. Foi uma honra. Deus te abençoe, a gente se vê no próximo Lake Tampa Cast. Valeu!